Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades do nosso Vascão. Ou seria bombas? Olha, confesso a vocês, é até difícil de fazer um vídeo igual estou fazendo hoje. Um vídeo bem pesado, mas a minha obrigação é mantê-los muito bem informados de tudo que rola no Vascão. Tá conhecendo o canal e agora minha meta é chegar a 70 mil. Aqui temos compromisso em mantê-los sempre bem informados. Se inscreve, deixa o like, compartilha para geral, fazendo isso fortalece demais o nosso canal. Olha, meus amigos, manhã de terça-feira que eu confesso a vocês, um clima muito pesado nas redes sociais, várias críticas com a participação do presidente Jorge Salgado em uma live do Atenção Vascaínos, a qual eu quero informá-los o que está acontecendo, e também processos envolvendo o Gigante da Colina. E pela manhã, é até difícil de falar isso, mas a galera do Esporte News Mundo nos trouxe a informação que o Vasco vai ter que pagar ao Wendel, aquele mesmo que atuou pelo Vasco, cerca de 15 milhões de reais. Ele esteve trabalhando no Vasco nos anos de 2013, até difícil de falar, né? 2012, 2013 e em 2014 entrou com um processo pedindo rescisão indireta de atrasos salariais e teve êxito. Vale destacar que o Esporte News Mundo nos traz que até então, em 2015, o valor era de apenas 1,5 milhão de reais. E hoje, em 2021, o valor é de 15 milhões. Meu Deus do céu! E segundo o Esporte News Mundo, não cabe recurso. O Vasco vai ter que pagar o ato via trabalhista ao Wendel. É até difícil de falar, né, meus amigos? Estou segurando para falar isso porque envolve a nossa paixão, envolve o nosso Vasco. Cerca de 15 milhões de reais. Ou seja, meus amigos, mais um prejuízo monstruoso de uma herança sem fim. De um Vasco que, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu vi o Vasco da década de 90, tive o prazer e a bênção de ver. Mas, infelizmente, depois de alguns ocorridos no Vasco, investimentos em atletas olímpicos e tudo mais, eu não vou contar essa história de novo aqui, que eu já falei em live conosco, já contei toda a história para vocês que acompanham aqui o canal. E nós estamos nesse fundo do poço. A todo momento aparece alguém entrando contra o Vasco. São dívidas e mais dívidas. Olha, e vou falar para vocês, o caso chegou a parar no Tribunal Superior em Brasília e não cabe mais recurso contra a condenação. É o que nos informa a galera do Esporte News Mundo. Me perdoe, meus amigos. Eu tento chegar aqui com alto astral. Agora, mais uma dívida a ser paga. Mais um pepino. Por quê? Vocês vão ver quanto que o Jorge Salgado falou que o Vasco hoje tem em dívidas. Além de Caio Magno, o Vasco também pode estar emprestando Lucas Santos e Thiago Reis. E a meu ver, essa barca ela pode ser bem maior mesmo. Tem muito jogador que não era nem para estar no Vasco e vieram. E desses 20 anos para cá, nós tivemos só a grande maioria jogadores que infelizmente não deveriam carregar a cruz de Malta. Infelizmente, passamos uma porção de anos sendo mal administrados e agora a gente paga o preço. Não consegue se fazer um time competitivo. Alexandre Campelo passou-se 3 anos fazendo times, infelizmente, inchando a folha salarial, aumentando ainda mais a dívida do Vasco com jogadores que cá entre nós não são jogadores para estar atuando no Vasco, mas infelizmente a nossa história vem sendo manchada de uma forma que, olha, meus amigos, é hora dessa torcida continuar abraçando. Não vamos desistir do Vasco não, porque olha, se não fosse a torcida já no final de 2019, meus amigos, seria um Deus nos acuda ainda maior. Olha, Salgado esteve participando de uma live no canal Atenção Vascaínos ontem, aonde ele esteve destacando algumas coisas. A dívida do Vasco é muito grande, mas segundo ele, ela é administrável. Abre aspas. Hoje o nosso clube está fragilizado financeiramente. Para você ter uma ideia, acabei de ter números de balanço no final da tarde. Saímos de 610 milhões
para 720 milhões. É um déficit de mais ou menos 100 milhões no ano. Vou ter que primeiro arrumar a casa e ao mesmo tempo tentar arrumar um time melhor para esse torcedor apaixonado, disse Salgado em live. Ou seja, meus amigos, o Vasco deve hoje mais de 700 milhões em um ano. A diretoria do Vasco conseguiu passar de 100 milhões em dívidas. Olha, vocês me perdoam, cara, vocês, meus amigos aí que às vezes assistem o canal, são administradores de empresa, têm os seus cursos, eu não sei, fazem faculdade, universidade. Cara, é coisa que só acontece no Vasco. Olha, é até difícil de falar. É complicado demais você analisar a situação que o Vasco está e o que está acontecendo. Gente, 720 milhões de dívidas. E segundo Jorge Salgado, é administrável e promete um time competitivo. Olha, Jorge Salgado, eu vou falar para o senhor a verdade. A torcida está cansada de meia boca. Nós vimos no Brasil quantos times se tornam competitivos gastando pouco, mas no Vasco consegue se inchar uma folha salarial da forma que inchou. Eu espero que o senhor não encha a folha salarial do Vasco de jogadores que não merecem estar no Vasco. Porque se tivesse feito um planejamento de diretoria passada, nós teríamos tido times bem mais competitivos, mas não. É só passar raiva. É só o torcedor sofrendo. E o torcedor é apaixonado e merece. E merece, Jorge Salgado, um time competitivo. Então, meus amigos, passa-se de 700 milhões a dívida do Vasco da Gama. E na mesma entrevista, Salgado disse uma questão que deixou muitos torcedores furiosos. Não vou iludir o torcedor, mas não vamos trazer grandes jogadores. Olha, Jorge Salgado, eu entendo. Eu, consciente que sou, sei que não tem como trazer grandes jogadores na situação do Vasco. Agora, por favor, presidente, não enche o Vasco de jogador que não serve para ninguém. A torcida não quer isso mais não. O tanto de jogador que está no Vasco, que veio para o Vasco e agora estão dando prejuízo. Jogadores que não servem para jogar bola e depois estão levando o Vasco à justiça e o Vasco cada vez ainda aumentando a sua dívida. Que faça um time competitivo. Porque se nós analisarmos em 2011, nós fizemos um time competitivo. E olha onde nós chegamos. E Salgado também destacou a questão dos jogadores, de aproveitar a questão de jogadores da base. E vamos aí abrir aspas para Salgado nessa entrevista também. O departamento de futebol já está trabalhando, o radar já está ligado. Estamos na fase final do campeonato e acredito que vamos classificar. Acredito nisso, o campeonato está acabando, vamos fazer uma avaliação dos jogadores que vão ficar e pensar nos reforços que vão chegar. Em um primeiro momento não vamos ter força para contratar. Não tenho recursos para contratar um jogador. Vamos ter que usar o conhecimento para pesquisar no mercado, procurar jogadores daquelas posições que a gente precisa contratar. Quero em um primeiro momento tirar o Vasco deste momento cinzento e classificar o time do início da tabela para o meio. Tivemos muita dificuldade para classificar e não podemos depender das últimas rodadas para classificar, mas não vou iludir o torcedor. Não vamos trazer jogadores, grandes jogadores. E fala da base também, meu objetivo é colocar o Vasco na classificação intermediária, numa Sul-Americana, quem sabe Libertadores, e eu vou mais longe, Salgado. Pelo nível do futebol brasileiro hoje, se você souber montar um elenco competitivo, dá para ir mais longe. Agora, o que a gente não suporta mais é ver time formado para dar prejuízo para o Vasco. Nós não suportamos mais. E os torcedores estão indo às redes sociais muito revoltados com a questão do que Jorge Salgado disse em live. Eu zelo muito pelo clube e penso muito nas dívidas que são enormes. Passam-se de 700 milhões. Vai ser preciso ser feito um trabalho de reestruturação. E olha, queridos, como eu falei, um vídeo cinzento, pesado, até difícil de fazer. Porque nós queremos dias melhores, dias de paz no Vasco, mas quando você pega o passado e coloca no presente, não dá para pagar o passado não, meus amigos. 700 milhões, ó, não vai sumir assim. E aí, meus amigos, ainda tem um problema. Temos que permanecer na Série A. Isso aí é fundamental para o Vasco da Gama. Amigos, minhas amigas, após um vídeo cinzento,
Prometo a vocês que continuo aqui para trazer informações para vocês do nosso Vascão. Estamos aí observando tudo que rola em torno do Gigante da Colina. Infelizmente, é um vídeo que nos traz preocupações e esperamos que possam serem resolvidas. Tenham todos uma excelente tarde, forte abraço, vamos que vamos.